Oi, queridos, essa é a lição 170. Depois dessa lição, nós vamos fazer mais uma revisão, tá? E essa lição aqui, ela é transformadora, ela é super importante. A gente precisa estar determinada a colocar em prática, tá? Mas também ela nos traz o céu, tá, gente? Nos traz o céu, depois que a gente passa pelas barreiras do ego. Então ela diz assim: não há crueldade em Deus e nem em mim. Ninguém ataca sem a intenção de ferir, e isso não pode ter exceção. Quando pensas que atacas em autodefesa, queres dizer que ser cruel é uma proteção, que estás a salvo por causa da crueldade. Queres dizer que acreditas que ferir o outro te traz liberdade. E queres dizer que atacar é trocar o estado em que te encontras por algo melhor, mais seguro e protegido de invasões perigosas e do medo. Então, a gente ataca o outro ou ataca alguma coisa. A gente tem uma ideia de estar nos protegendo de alguma coisa que está nos atacando. E o que é que acontece? Porque a gente se protege, a gente é atacado. Então, eu comecei a entender que eu não devo me proteger mais, tá? Nem através do ataque e nem através da simples defesa, tá? Porque todas as vezes que eu faço isso, eu estou reconhecendo um mal naquilo ali e aquilo vai me atacar. Então, por exemplo, eu comecei a parar de me defender, de defender o meu corpo, tá? Com vitaminas, prevenindo que eu venha ficar com alguma doença ou que o meu corpo possa não ter alguma substância que ele precise. Eu parei de me defender com remédios. Eu parei de me defender quando eu acho que alguém possa me roubar. Eu parei de me defender quando alguma ideia do mal vem na minha mente e diz: isso vai acontecer. E imediatamente eu já sei que isso é uma sugestão da mente carnal, como Joel nos ensina, e que se eu me proteger, eu estou dizendo que aquilo é real, estou dando poder para aquilo acontecer, tá? É lógico que você só vai tomar essa decisão quando você estiver certo, né? Quando vier uma certeza dentro do seu ser que você pode abrir mão daquela defesa, tá? E isso você consegue através desses exercícios que nós estamos fazendo e através das meditações que Joel nos ensina, reconhecendo que o mundo de Deus é perfeito, que o mundo de Deus foi criado por um ser que é só amor e que dele só pode vir o amor e que tudo que Deus criou é bom. E você vai fazendo essas meditações contemplativas, reconhecendo o amor de Deus nas pessoas, nos animais, em toda a criação. Aí essa certeza ela vai chegando toda vez que você se negar a aceitar o mal, né? Você vai chegar e vai dizer: não, mas isso não pode me atacar, porque isso vem de Deus, tudo vem de Deus. Isso não pode ser o mal, porque Deus não criou o mal e o mal não existe. E aí você vai meditando nisso, tá? Você precisa ir pegando confiança, tá? Mas sem culpa. Ai, eu não confio, então vou ficar cheio de culpa. Não. Mas você dá 2 passos, graças a Deus, 2 passos de confiança. Mas eu não vou me sentar e dizer assim: é porque eu não tenho confiança, aí eu vou ficar lá sentado. Não, eu vou crescer a minha confiança, continuar andando em direção à confiança e largando as defesas. Certo, amados? Também você não vai correr, porque você pode cair, já que você ainda não tem a confiança suficiente. Então, vai devagar, deixando de se proteger, prestando atenção. Porque cada vez que você se defende, você levanta um inimigo contra você, tá? E essa lição vai nos explicar isso muito bem. Então ele está dizendo aqui: como é inteiramente insana a ideia de defender-te do medo como é
inteiramente insana a ideia de que defender-te do medo é atacar, pois é assim que o medo é procriado e alimentado com sangue para fazê-lo crescer, inchar e enfurecer-se. Assim o medo é protegido e é impossível escapar. Hoje aprendemos uma lição que pode poupar-te mais atrasos e misérias desnecessários do que podes imaginar. É isto: fazes aquilo contra o qual te defendes e pela tua própria defesa fazes com que seja real e inescapável. Abaixa as tuas armas e só então perceberás que é falso. Quando eu me defendo, eu faço verdadeiro. Aquela situação, aquele fato, eu torno verdadeiro, porque eu estou me defendendo com medo e tornando aquilo ali verdadeiro. Mas se eu abaixar minhas armas, ele vai se mostrar falso, tá? Foi assim que Gandhi libertou o povo na África, sem a violência, sem o ataque, né? Sem se defender com o ataque. E assim Martin Luther King aqui com os negros, Mandela, né, na África, todos eles tiveram esse mesmo sentido de não atacar. Todos eles tiveram esse mesmo entendimento e fizeram coisas grandiosas, tá? Parece que atacas o inimigo que está do lado de fora, mas a tua defesa estabelece, um inimigo do lado de dentro, um pensamento alheio lutando contra ti mesmo, privando-te de paz e dividindo a tua mente em dois campos que parecem ser totalmente irreconhecíveis. Então o que acontece? A gente vê uma pessoa lá fora, né? A gente não reconhece ela como filho de Deus. E a gente cria uma ilusão sobre ela, essa ilusão nos ataca. Por exemplo, você vê uma pessoa na rua mal vestida, parece que não tomou banho, né? Ela vem em sua direção, você olha para ela e você vê um inimigo. Você diz, ela vai me roubar, por exemplo. E aí você acabou de não reconhecer o Filho de Deus ali. Isso foi um ataque. E aí ele vem e te ataca e te tira alguma coisa e você diz que foi ele que te atacou e que o inimigo estava do lado de fora. Mas a sua própria ideia de que existem seres à parte de Deus são ataques da tua parte, tá? Que a gente precisa ir limpando a nossa mente disso, tá? E aí você divide a sua mente em dois campos que parecem totalmente irreconciliáveis, tá? Porque existe o campo do amor em você. E ele diz, pois agora o amor tem que ser um inimigo, um oposto, e o medo, o estranho. Precisa agora da tua defesa contra a ameaça do que realmente és. Tu és o amor, mas o medo agora dividiu a tua mente, tá? O amor vê Deus no outro, o amor vê Deus em toda a criação, o amor reconhece que só Ele existe. O amor reconhece somente a si mesmo. Ele reconhece no outro somente a Deus. E o medo reconhece a separação. São dois. Então reconhece ali um inimigo, tá? E nesse inimigo que ele reconheceu, ele vai ver os ataques que ele vai pensar que vem de fora. Se considerares cuidadosamente os meios pelos quais a tua autodefesa inventada procede em seus caminhos imaginários, perceberás as premissas em que se baseia a ideia. Primeiro, é óbvio que as ideias têm que deixar sua fonte, pois és aquele que faz o ataque e não podes deixar de tê-lo concebido antes. Mas atacas o que está fora de ti e separas a tua mente daquele que deverá ser atacado, com fé perfeita de que a divisão que fizestes é real. Você não pode atacar ninguém, nem se defender de ninguém, porque só existe um. Então você está dividindo a sua mente, você está se dividindo entre você e o outro também.
E aí você está pensando que vem um ataque de fora, enquanto o ataque foi seu. Em seguida, os atributos do amor são conferidos ao inimigo do amor, pois o medo vem a ser a tua segurança e o protetor da tua paz, ao qual te voltas esperando consolo e procurando escapar das dúvidas em relação à tua força e buscando a esperança do repouso numa quietude sem sonhos. Então, a gente começa a crer que as nossas defesas vão poder nos proteger. Criamos aí um ídolo que está fora de nós. E aí, como a gente não consegue se proteger com as nossas defesas, a gente começa a duvidar. A gente começa a duvidar da força que a gente tem, tá? Porque nós estamos divididos. E essa defesa, será que ela vai me proteger? E ao despojares o amor do que pertence a ele e só a ele, o amor é dotado de atributos do medo. Pois o amor te pediria que te despojasses de todas as tuas defesas como mera tolice. E as tuas armas, na verdade, se desfariam em pó, pois é o que são, tá? Tudo aquilo que a gente pensa que vai nos proteger aqui fora é pó. Então ele diz que a gente tem que se despojar de todas as nossas defesas como mera tolices. Com o amor como inimigo, a crueldade tem que vir a ser um Deus. Você vai atacar o outro porque você não vai deixar ele atacar, né? Então, a crueldade contra o outro vira um Deus para você. E os deuses exigem que aqueles que o adoram obedeçam aos seus ditames e recusem-se a questioná-los. Então agora você não sabe mais, né? Você não se questiona mais quem realmente fez o ataque, porque você não conhece mais isso. Você deixou com que o medo tomasse conta e o amor agora está sem voz, né? A punição severa é o quinhão inexorável daqueles que perguntam se as exigências são razoáveis ou até mesmo sãs. Seus inimigos, sim, são insensatos e insanos, mas eles próprios são sempre misericordiosos e justos. Então a gente sempre se acha na razão. Eu não fiz nada, foi ele que me atacou. Mas o simples fato da gente ver um ser e não reconhecê-lo como eu mesmo, e não perdoá-lo quando ele erra, e reconhecê-lo como um inimigo, já foi o ataque, tá? Então, depois, quando vem de volta aquilo que você lançou no universo, você não entende que foi você que foi o primeiro a atacar, quando você abriu a sua mente para seres separados de Deus e separados de você. Hoje, contemplamos sem emoção esse Deus cruel e observamos que, embora os seus lábios estejam manchados de sangue e embora pareça lançar chamas de fogo, é apenas feito de pedra. Não pode fazer nada. Não precisamos desafiar o seu poder. Ele não tem nenhum. E aqueles que veem nele segurança não têm nenhum guardião, nem força para invocar em momentos de perigo e nenhum guerreiro poderoso para lutar por eles. Quando a gente usa essas armas para defesa, elas não têm poder nenhum. O meu ataque não tem poder de me defender. A minha defesa com cadeados, com remédios, não tem defesa alguma nisso, tá? Porque está na minha consciência de que eu possa ser atacado. O remédio não vai, a vitamina, nada disso, a água, não sei da quanta que as pessoas dizem para tomar, nada disso vai me defender, tá? Então, eles são deuses que a gente inventa que não tem nenhum poder de nos proteger de verdade. Esse momento pode ser terrível, mas pode também ser o momento da tua liberação da escravidão abjeta. Fazes uma escolha de pé diante desse ídolo, vendo-o exatamente como é. O ídolo aqui, no caso, o ataque, né? Devolverás tu o amor
devolverás tu ao amor o que tens buscado arrancar dele para depositar diante desse pedaço de pedra irracional? Ou farás outro ídolo para substituí-lo? Pois o Deus da crueldade toma muitas formas. Pode-se achar outra, tá? Então a gente vai ter que abrir mão desse ídolo, desse Deus que nós estamos inventando, que é o Deus da defesa e do ataque. Contudo, não penses que o medo é o modo de escapar do medo. Quando a gente está com medo, a gente ataca. Por isso que ele fala assim, não pense que o medo é um modo de escapar do medo. Ou a gente ataca ou a gente se defende, né? Lembremos-nos do que o livro-texto enfatizou a respeito dos obstáculos à paz. O obstáculo final, o mais difícil de se acreditar que não seja nada. Um obstáculo com a aparência de um bloco sólido, impenetrável, amedrontador. E além do conquistável, é o medo do próprio Deus. Aqui está a premissa básica que entroniza o pensamento do medo como Deus. Pois o medo é amado por aqueles que o idolatram e o amor agora aparenta revestir-se de crueldade. Então você faz do medo um Deus. E você usa o medo como uma defesa, né? De onde vem a crença totalmente insana em vingança? O amor não confundiu seus atributos com os do medo. Mesmo assim, os adoradores do medo não podem deixar de perceber a própria confusão no inimigo do medo. E a sua crueldade é agora uma parte do amor, que é você. Você é o amor e o medo está sendo uma parte de você agora. E o que poderia ser mais amedrontador agora do que o próprio coração do amor? O sangue parece estar em seus lábios, o fogo vem dele. E ele é mais terrível do que tudo, mais cruel do que qualquer coisa que possa conceber, e fulmina todos aqueles que o reconhecem como seu Deus. A gente passa a ter medo do nosso semelhante, dos animais da criação de Deus. E passamos a ter medo do próprio Deus, né? Fazendo o medo o Deus da gente. A escolha que fazes hoje é certa, pois olhas pela última vez para esse pedaço de pedra esculpida que fizeste e não mais o chamas de Deus. Já alcançaste esse lugar antes, mas escolheste que esse Deus cruel permanecesse contigo sob outra forma. E assim o medo de Deus retornou contigo. Dessa vez tu o deixarás lá. E retornas a um novo mundo, sem a carga desse peso, um mundo contemplado, não através dos olhos do medo, que não vem, mas da visão que a tua escolha devolveu a ti. Agora os teus olhos pertencem a Cristo e Ele olha através deles. Agora tua voz pertence a Deus e ecoa a sua. E agora o teu coração permanece em paz para sempre. Tu o escolheste no seu lugar, no lugar de ídolos, e os teus atributos, dados pelo teu Criador, te são enfim devolvidos. O chamado a Deus foi ouvido e respondido. Agora o medo dá lugar ao amor, enquanto o próprio Deus substitui a crueldade. Amados, a gente se nega a amar quando a gente está com medo, porque aí a gente ataca ou se defende. Se a gente olhar para cada ser, cada um que Deus criou, sabendo que ali está o Filho de Deus, a criação de Deus, todo bem está nele, e a gente fizer como Joel está nos ensinando, ele diz para a gente impersonalizar, quer dizer, este mal que você está apresentando, ele não pertence a você, ele é uma influência da mente carnal.
Ele é esse mal que você está fazendo, que você está expressando, ele é uma aceitação de dois poderes, ele é uma influência que você está recebendo de uma mente à parte de Deus. Então eu libero você dessa mente carnal. E eu vejo só o Filho de Deus. Não há nenhuma pessoa a ser acusada, porque nós mesmos estamos constantemente debaixo dessa influência da mente carnal. Muitas vezes errando, muitas vezes fazendo coisas à parte de Deus. E a gente sabe que o nosso verdadeiro ser não é esse que está causando esse mal, tá? A gente precisava apenas que alguém visse e nos libertasse. Não, você é o Filho de Deus. Esse mal que você está fazendo é apenas uma influência da mente carnal. Eu vou impersonalizar o erro. Eu vou tirar o erro da pessoa e vou jogar a culpa na mente carnal. E vou eliminar a mente carnal que não tem poder nenhum. Eu não preciso me defender. Eu não preciso atacar. Eu não preciso ter medo de Deus. Pois esse que está se apresentando na minha frente é Deus, né? Na forma de um animal, de uma pessoa, de uma situação. E eu vou olhar e impersonalizar. E ao impersonalizar, eu vou entender que essa mente carnal não tem poder nenhum. E aí está a cura, tá? É isso, amados. Aproveitem bem essa ideia hoje, coloquem muito em prática, ela vai mudar a sua vida. E é muito difícil aplicar muitas vezes, porque a gente olha lá para fora e diz, mas aonde foi que eu fiz isso? Como que eu criei isso? Ou como que eu aceitei da mente carnal essa ideia que está se voltando contra mim? Mas com paciência, com vontade, observando, você vai conseguir ver que você vai conseguir ver que você tem o poder em si mesmo de impersonalizar o erro, tá? E amar o Deus que está dentro do teu irmão. Amém? Namastê, queridos.